Olá pessoal, seja bem-vindo a essa videoaula. Hoje nós vamos falar um pouco do quadrado de Pearson e para isso eu vou estar fixando alguns ingredientes. Então nós temos aqui um exemplo hipotético onde eu quero formular um alimento composto com 190 gramas de proteína por quilo. E para isso eu vou estar utilizando 4 ingredientes: a farinha de peixe, a aveia, o milho e o farelo de soja. E desses 4, 2 deles, que é a farinha de peixe e a aveia, eu vou estar já prefixando a aveia em 15% e a farinha de peixe em 5%. Ok? Bom, como eu quero, na verdade, uma mistura que seja capaz de conter 190 gramas de proteína, então, esses 190 gramas de proteína bruta por quilo, isso é o mesmo que eu desejar uma mistura que contenha 19% de proteína bruta, né? Então, ó, 690 em 1.000 gramas em 100 x, então 19%, ok? Bom, querendo preparar então 100 quilos dessa mistura, desses 100 quilos, como eu já estou fixando 15% de aveia, ou seja, 15 quilos de aveia, e 5% de farinha de peixe, ou seja, 5 quilos, então significa que ainda restam 80 quilos para que eu possa preencher por completo essa mistura. Então, dos 100, como 20 já vão ser fornecidos pelos meus ingredientes fixos, resta então 80 proveniente, portanto, do milho e do farelo de soja. Ok? Bom, como a farinha de peixe e a aveia, né, nessas quantidades fixas, eles possuem proteína, então a gente verifica aqui que a farinha de peixe ela contém 645 gramas de proteína por quilo, isso é o mesmo que 64,5% de proteína bruta. E a aveia com 94 gramas de proteína por quilo, isso é o mesmo que 9,4% de proteína bruta. Então, eu preciso saber, nestas quantidades, quanto que cada um já vai ser capaz já de suprir em termos de proteína. Então, nós temos lá que a aveia, já que eu vou utilizar, na verdade, 15 quilos dela, para essa quantidade, quanto que ela fornece de proteína? Então, se a aveia ela contém 9,4%, então esse é o mesmo que eu pegar 15 e multiplicar por 0,094, ok? Então, isso vai me dar um total de 1,41% de proteína. Então, ó, lembra que se eu fosse utilizar 100 quilos da aveia, eu encontraria 9,4. Como eu vou utilizar 15, x, que vai me dar então, portanto, 1,41. E a farinha de peixe, como eu estou fixando em 5 quilos, e a farinha de peixe ela contém 645% de proteína, então esse é o mesmo que eu multiplicar por 0,645. Então vai me dar 5 vezes 0,645, 3,23% de proteína bruta, ok? Bom, então eu verifico que esses dois ingredientes que já estão pré-fixados, eles vão ser capazes de suprir um total de 4,64% de proteína. Como eu quero uma mistura que seja capaz de fornecer 19% de proteína bruta e os meus ingredientes pré-fixados, eles já são capazes de suprir com 4,64%, então, por diferença, eu verifico que ainda restam 14,36% de proteína bruta para ser suprido. E quem vai fornecer, na verdade, esses 14,36%? Exatamente os 80 quilos formados pelo milho e pelo farelo de soja. Então, eu entendo que 80 quilos de uma mistura formada por milho e por farelo de soja, eles terão que suprir 14,36% de proteína bruta.
Bom, resta agora eu saber qual que é a quantidade de milho e de farelo de soja. Para isso eu vou usar o quadrado de Pearson. E para poder realizar esse quadrado de Pearson, como eu tenho um nutriente expresso em porcentagem, então eu preciso transformar isso para 100, eu preciso fazer essa correção aqui. Então, se em 80 eles vão ser capazes de fornecer 14,36, em 100, x. Então isso vai me dar 1.436 dividido por 80. Então eu preciso fazer sempre essa correção para a proteína. Atenção com relação a isso, ok? Então aqui eu posso aproximar para 18%. Tá? Então eu vou calcular agora a quantidade de milho e de farelo de soja usando o meu quadrado de Pearson. Então eu vou colocar o teor de proteína no centro desse quadrado e na lateral aqui esquerda do meu quadrado eu vou estar colocando o meu ingrediente energético, no caso o milho, que contém 8,4% de proteína, e no canto inferior esquerdo do meu quadrado eu vou colocar o meu ingrediente proteico, que é o farelo de soja, que possui 45,3% de proteína, né? É o que eu encontro aqui, olha. Então aqui o milho, ele está fornecendo 8,4% e o farelo de soja 45,3% de proteína. Então agora eu preciso encontrar o total de partes do milho. Então esse daqui é o milho e esse daqui é o farelo de soja. Então para isso basta eu realizar uma diferença na diagonal, né, desse meu quadrado. Então eu vou encontrar o total de partes. Então vou pegar 45,3 menos 18, isso vai me dar 27,3 partes de quem? Do milho, já que eu estou considerando a parte superior do meu quadrado como meu ingrediente milho. E a parte inferior do meu quadrado, que eu estou considerando como farelo de soja, eu agora vou encontrar o total de partes. Lembrando que aqui os valores eles são absolutos, então eu tenho sempre que tirar o menor do maior. Então eu vou pegar 18 menos 8,4, isso vai me dar 9,6 partes do farelo de soja. Então, ou seja, os dois juntos, eles vão ter que totalizar 36,9 partes da minha mistura. Tá? Isso em termos de porcentagem corresponde a quantos por cento? Então, vamos lá. Se em 36,9 partes da minha mistura total, se nesses 36 eu tenho 27,3 partes do milho, eu não preciso ter essa mistura em 80 quilos? Não foi isso que nós encontramos aqui? Então, se em 36 eu encontro 27,3, em 80, x. Então, eu vou ter 80 vezes 27,3, vou dividir por 36,9. Isso me dá um total de 59,2 partes, ou 59,2 quilos de milho. Como a mistura de milho e farelo de soja tem que fazer um total de 80 quilos, e eu já encontrei já que desses 80, 59 quilos e 200 serão provenientes do milho, então, por diferença, eu vou encontrar o total de participação aqui do farelo de soja, que vai me dar 20 quilos e 800 gramas, ok? Feito isso, então, agora eu vou criar uma tabela onde eu vou expor os alimentos que eu vou utilizar, a proporção de cada um, bem como o percentual de contribuição de proteína de cada um desses ingredientes. Então, eu tenho o alimento que eu vou utilizar: a aveia, a farinha de peixe, o milho e o farelo de soja. Ok? Então, eu tenho lá que a aveia eu vou utilizar 15 quilos, né? Então, tá aqui, ó. Farinha de peixe eu vou utilizar
5 quilos. O milho eu encontrei, vou utilizar 59,2 e o farelo de soja 20 quilos e 800 gramas. Perfeito? Bom, agora eu preciso saber exatamente quanto que cada um vai fornecer de proteína. Como eu já calculei já que a aveia para essa quantidade fornece 1,41% de proteína e a farinha de peixe para 5 quilos é capaz de suprir com 3,23% de proteína. E o milho e a soja? Bom, eu encontrei que o milho vai participar com 59,2 kg. Para essa quantidade, quanto que ele supre de proteína? Ora, se o milho ele contém 8,4% de proteína bruta, então basta eu pegar 59,2 e multiplicar por 0,084, que vai me dar 4,97. Então vamos lá. Se o milho contém 8,4% de proteína, isso significa o quê? Se eu fosse utilizar 100 kg de milho, nesses 100 kg eu encontraria 8,4 de proteína. Como eu vou utilizar 59,2, x. Então, 4,97. E o farelo de soja? 20 kg e 800 gramas. Como o farelo de soja ele contém 45,3%, então isso é o mesmo que eu pegar 20,8 multiplicar por 0,453, ok? Que vai me dar um total de 9,42. Então agora, se eu somar esse total de proteína aqui, então vamos lá, 1,41 com 3,23, mais o 4,97, mais o 9,42, isso dá um total de 19,03. Isso daqui, na verdade, tem a ver com a questão de arredondamento. Tá aí, ó. Consegui fechar, então, né? Nos 100 quilos da minha mistura, ela vai ser capaz de suprir com os 19%, que é o que eu preciso. Ok? Bom, eu espero que com esse exercício vocês possam ter compreendido melhor como que a gente utiliza o quadrado de Pearson quando nós usamos ingredientes fixos. Ok? Nos encontramos em uma próxima videoaula. Até lá, um abraço.